Bom dia, galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e hoje o assunto é sistema urinário, beleza? Então vamos tentar deixar mais claro e prático para vocês entenderem como que funciona esse lindo sistema aqui, beleza? Para começar eu vou fazer um parênteses. Vocês costumam chamar o sistema urinário de sistema excretor, certo? Só que não é só o sistema urinário que excreta substâncias, que elimina toxinas. Tem outros sistemas que também são excretores. Só que para falar do sistema urinário, vocês vão entender porque a gente vai falar isso, eu tenho que falar de um outro sistema excretor que é muito importante, que é o sistema respiratório. Você está falando, o sistema respiratório por quê? Porque a gente sabe que o sistema respiratório absorve o oxigênio, que é nutriente, e ele expele gás carbônico, que é uma toxina. Logo, essa toxina é expelida pela respiração, certo? Então a gente pode considerar o sistema respiratório também como um sistema excretor. Mais importante que isso é lembrar o seguinte: o oxigênio circula pelo sangue dentro da hemoglobina, a maior parte. E o gás carbônico? A maior parte do gás carbônico circula junto com um íon chamado bicarbonato. Então o bicarbonato é importantíssimo na eliminação do gás carbônico do sangue. E isso vai manter o pH do seu sangue equilibrado. Então não é só o rim que mantém o pH do sangue. Para continuar, vamos ver um pouquinho da anatomia macroscópica do sistema urinário, que é o foco dessa aula. O néfron, que é a unidade funcional, vai ficar para a próxima, certo? Então vamos lá. Então, do que consiste o sistema urinário ou excretor? Consiste de 2 rins, direito e esquerdo, 2 ureteres para cada rim, uma bexiga e uma uretra. Você está olhando o desenho e está falando, Rogério está torto, Rogério está desenhando torto. Não é não, gente. O rim direito ele é levemente mais inferiorizado que o rim esquerdo. Por quê? Porque aqui em cima do rim direito tem um órgão bem grandão, que é o fígado. Então o fígado ele é grande e empurra o rim direito para baixo. Então qualquer desenho de anatomia que vocês virem, vocês vão perceber que o rim direito é sempre mais baixo que o rim esquerdo. Outro dado importante, os rins estão protegidos pelas costelas flutuantes, que muita gente gosta de tirar para ficar com a cinturinha fina. Mas existe um problema aí, os rins ficam desprotegidos. Certo? Rim desprotegido, qualquer trauma que você leve aí nas costas pode levar a uma ruptura dos rins, gerar um sangramento e levar à morte, porque o rim filtra muito sangue durante o dia, beleza? Outra coisa que é importante observar, vocês estão vendo aqui o vermelho e o azul? Isso corresponde, o vermelho, à artéria aorta abdominal e o azul corresponde à veia cava inferior. Você pode ver que a artéria aorta abdominal se ramifica e vai para os rins, formando as artérias renais. A veia cava inferior também se ramifica para os rins, formando as veias renais, certo? Então, o que a gente tem aqui entrando nos rins, e esse rim aqui está inteiro, e esse rim aqui está cortado no sentido coronal, certo? Então, a gente tem um corte do rim mostrando a parte interna dele. Olhando por fora aqui, vocês observam que a artéria e a veia renal entram lá dentro dos rins. E aqui tem uma outra estrutura, que é o complemento do ureter. Essa dilatação aqui que dá o início ao ureter é chamada de pelve renal. E aqui tem um detalhe interessante da anatomia, onde a pelve renal, a veia renal e a artéria renal formam essa estrutura de entrada aqui nos rins que é chamada de hilo renal, certo? É quando entra a artéria, a veia e a pelve renais, certo? Maravilha. Agora vamos ver a parte interna dos rins. Vamos ver porque os rins são tão importantes na filtragem do nosso sangue. Então a gente entende que o sistema é excretor, por quê? Porque ele tem a sua primeira função aqui que a gente vai descrever, que é a filtragem do sangue. Então a primeira função importante do sistema urinário ou sistema excretor, como queiram, é filtrar o nosso sangue. Então, só para vocês terem uma ideia da especialização dos rins, por dia
seus rins filtram 180 litros de sangue por dia. Isso mesmo, amigos. O sangue bombeia 180 litros de sangue nos rins por dia para serem filtrados, certo? Destes 180 litros, 99,9% serão reabsorvidos de volta para a corrente sanguínea. E uma pequena fração, em torno de 1 litro a 1,5 litros, vão servir como a formação da sua urina. Então a maior parte do sangue que passa pelos rins por dia é reabsorvido e volta para a corrente sanguínea. Uma pequena parte, em torno de 1 litro a 1,5 litros, vai formar a urina. Tranquilo? Maravilha. Então até aí está claro para todo mundo. Isso corresponde a aproximadamente 7,5 litros de sangue filtrados por hora e aproximadamente 125 ml por minuto, certo? Então é bastante sangue que vai passar aqui pelos rins para serem filtrados. E como que esse sangue chega nos rins? Olha que legal! O coração bombeia o sangue na aorta abdominal e através da artéria renal o sangue entra nos rins. E aí vale a pena salientar a parte anatômica dos rins. Então vocês estão vendo que os rins por dentro, eles parecem essa laranja aqui. Então toda vez que você for estudar um rim, você vai lembrar dessa laranja aqui. Então olha só, eu tenho essa cápsula externa do rim aqui, ó, essa pretinha, que vai ser a casca do rim, certo? Que é a cápsula renal. Então a cápsula renal é uma cápsula de tecido conjuntivo bastante resistente e ele precisa fornecer proteção aos seus rins. Então tem uma cápsula fibrosa protegendo-o, beleza? Aí eu vou cortar essa laranja aqui, ó. Certo? Onde vocês observam aqui, ó, que essa casca externa é a cápsula renal. Nossa, parece gostosa. É a cápsula renal, certo? Essa parte aqui que corresponde ao bagaço da laranja é chamada de córtex. Então essa parte branquinha que corresponde ao bagaço da minha laranja aqui, vocês vão chamar de córtex. E onde eu tenho a polpa da laranja, que você vê que ela fica dividida por lâminas aqui, a gente vai chamar de medula, certo? Então internamente o rim é dividido em córtex, bagaço e medula, que é essa polpa da laranja aqui. Delícia. Então eu tenho a polpa da laranja que eu vou chamar de medula, certo? Então a parte externa córtex, parte interna medula, certo? Maravilha. Então eu observo que eu tenho aqui na medula esses triângulos aqui, que são chamados de pirâmides renais. E cada pirâmide renal aqui é separada por um espaço que é chamado de coluna renal. Então olha como que o sangue entra nos seus rins. O sangue chega nos rins através da artéria renal. E ele vai entrar e chegar até o córtex. Então esse sangue que tem que ser filtrado, ele tem que chegar no córtex renal. Então a gente entende o córtex renal como a parte funcional dos rins. Então a parte que filtra o sangue da gente está lá no córtex. Então, em algum momento do estudo de vocês já devem ter ouvido um nome chamado néfron. Tanto que quando uma pessoa que tem problema nos rins procura um nefrologista. O néfron é uma estrutura de microtúbulos enrolados por capilares, e esses microtúbulos enrolados por capilares, eles se estendem do córtex até as pirâmides renais aqui, certo? E aí a gente entende o quê? Que a parte do córtex, onde eu tenho o néfron, é a parte que reabsorve a maior parte das substâncias que tem que ser filtradas pelo seu sangue. E aí vem a segunda função aqui do sistema excretor urinário, que é a reabsorção. Certo? Reabsorção de quê? Reabsorção de água, principalmente, sódio, cloreto e potássio, que são importantes no equilíbrio hidroeletrolítico do seu corpo, certo? Então essas água, sódio, cloreto e potássio são importantes. Um íon chamado de bicarbonato, eu também tenho que reabsorvê-lo, porque é o bicarbonato que vai carregar o gás carbônico para ser eliminado.
então é importante na manutenção do pH do seu sangue. Aminoácidos, certo? Também tem que ser reabsorvidos. Glicose tem que ser reabsorvida. E as substâncias que tem que ser eliminadas também passam aqui pelo córtex, certo? Que são principalmente a creatinina e a ureia. Só que basicamente quando a gente fala do néfron, o néfron se estende do córtex até as pirâmides. Só que a parte que reabsorve a maior parte dessas substâncias que são importantes para o seu corpo está no córtex. Tanto que vocês podem ver que as artérias se ramificam em capilares e tem que chegar até o córtex. A maior parte foi reabsorvida, então vocês podem observar que eu também tenho uma vênula aqui, uma veia bem fininha, e ela vai conduzir aquilo que foi reabsorvido de volta para a corrente sanguínea, certo? Então é assim que ocorre a reabsorção. O sangue entra pela artéria renal, chega até o córtex, onde a maior parte dessas substâncias que eu falei anteriormente serão reabsorvidas e serão conduzidas à veia renal de volta à corrente sanguínea, certo? Então isso a gente entende que seja para a água, certo? Que é importante, sódio, cloreto, potássio e bicarbonato. Então essas substâncias são importantes na manutenção do pH do sangue. E lógico, os dois nutrientes principais que passam por aqui, que são os aminoácidos e a glicose. Então tudo isso tem que voltar para a corrente sanguínea. A creatinina e a ureia, elas têm que ser eliminadas, porque elas são tóxicas. Certo? Elas são compostos chamados de compostos nitrogenados. Então tem 4 compostos nitrogenados principais que devem ser eliminados. Primeiro é a amônia, e a amônia é muito tóxica, isso mesmo, amiguinho. Amônia, aquilo da limpeza pesada que a mamãe passa no chão, certo? A amônia é um composto nitrogenado que vai dar origem à ureia. Então a amônia é tão tóxica que quando ela passa pelo seu fígado, o fígado converte a amônia em ureia. E aí ela fica menos tóxica, e aí chegando aqui nos rins, ela vai ser conduzida e formar a urina aqui. Beleza? Outro composto nitrogenado é a creatinina. A creatinina é um composto derivado das proteínas. Então o metabolismo do creatinofosfato, ou fosfocreatina, vai gerar esse componente metabólico também nitrogenado chamado creatinina. E o ácido úrico, que é uma substância que vai ser formada a partir da decomposição da proteína em purinas. E aí o resultado metabólico final é o ácido úrico. Então basicamente a gente tem 4 compostos nitrogenados que têm que ser eliminados pelo sistema excretor, que são ureia, amônia, ácido úrico e creatinina. Beleza? Maravilha! Então olha só, a gente tem a filtragem do sangue, porque o sangue chega pela artéria renal, aí o sangue é filtrado lá no córtex, e a maior parte das substâncias boas para a gente são reabsorvidas e conduzidas à veia renal de volta à corrente sanguínea. E a pergunta, Rogério, e o que tem que ser eliminado vai para onde? Fácil, olha só, você pode ver que entre o córtex e essa estrutura aqui que é a pelve renal, eu tenho as pirâmides renais. E cada pirâmide renal aqui, ó, parece que tem um funil para ela. Olha aqui, então eu trouxe um funil, certo? Então eu tenho um funil aqui, e esse funil vai representar essas partes aqui, que são chamadas de cálices renais, certo? Então a gente tem o córtex como sendo a unidade funcional mesmo de filtragem, e a medula vai servir para quê? A medula vai fazer a formação da urina, certo? Ou seja, a urina está aqui, está na polpa. Então olha só, se eu espremer a fruta aqui, ó, da onde que sai a água dela aqui, ó? Sai da polpa, sai da medula dela. Então eu estou apertando a medula da minha fruta e formando um líquido aqui, certo? Esse líquido vai ser a urina. Então basicamente o córtex reabsorve a maior parte das substâncias e a urina é produzida aqui nas pirâmides renais. E aí quando as pirâmides renais produzem urina, ou seja, elas vão pegar a água, que é a maior parte da urina, e principalmente a creatinina e a ureia vão ser conduzidas pelas pirâmides renais até os cálices, certo? Que vão ser esses funis aqui, certo? Aí os cálices renais se juntam na pelve renal e a pelve renal forma um ureter. Então olha só, aquela urina que foi formada aqui, ela veio lá da medula renal, aqui da polpa da fruta, aí ela foi conduzida
a esse funilzinho aqui, ó, que é a pelve renal. Então, olha só, a urina foi formada aqui, conduzida à pelve renal, que é o funil. Essa extensão do funil aqui é o ureter. E aqui eu tenho uma bexiga, certo? Que vai ser um reservatório, onde a bexiga consegue armazenar até 800 ml de urina. E aí essa urina vai ser eliminada pela uretra, certo? Quando a bexiga estiver bem cheia. Então, basicamente, o córtex é a porção funcional, é onde eu tenho a filtragem do sangue. E a medula renal, onde eu tenho a pirâmide renal, ela é feita para formar a urina. Então essa é uma parte bastante importante. Os néfrons ficam entre o córtex e a medula. Então por isso que a gente considera 3 funções importantes para o sistema urinário ou excretor. A primeira é a filtragem do sangue. A segunda, reabsorção, principalmente de água, sódio, cloreto, potássio, bicarbonato, aminoácidos e glicose, certo? O que não for bom para o seu corpo, principalmente creatinina e ureia, vão ser excretados, certo? Formando a última parte do nosso processo urinário, ou do nosso processo excretor, da onde vem o nome do sistema que vocês conhecem. E aí aqui a gente vai excretar o quê? Certo? O que tem que ser excretado por esse sistema? Primeiro, os excessos de substâncias, mesmo que sejam boas para o seu corpo, precisam ser eliminados, certo? Então eu tenho que eliminar excessos. De quê? Tanto de água quanto de eletrólitos também, substâncias eletricamente carregadas. Então sódio, cloreto e potássio em excesso também tem que ser eliminados, certo? Então tudo que tiver em excesso no sangue será eliminado. Então primeiro eu excreto excessos, tanto de líquido quanto de substâncias boas para o meu corpo. E eu também vou excretar as toxinas, caracterizando o meu sistema excretor ou sistema urinário. E tudo que for excretado é conduzido à pelve renal, ureteres, bexiga, onde será armazenado, e posteriormente será eliminado pela uretra. Beleza? Essas 3 funções aqui do sistema urinário vão regular o que é chamado de homeostase, que é o estado de equilíbrio do seu corpo. E para a gente regular a homeostase, eu tenho que lembrar de 3 processos. E é isso que o sistema urinário faz. O primeiro é o equilíbrio hidroeletrolítico. Certo? O que é equilíbrio hidroeletrolítico? Você vai manter em condições ideais a quantidade de água e de eletrólitos, de substâncias eletricamente carregadas, como sódio, cloreto, potássio, cálcio, bicarbonato, tudo isso. Então você vai controlar a quantidade de líquidos e eletrólitos através do sistema urinário. Então essa é uma função importante aí que mantém a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, certo? Segunda, manutenção do pH sanguíneo. Então, como o rim filtra a maior parte dos íons bicarbonato, certo? Esses íons bicarbonato são importantes na manutenção do pH do sangue. E a gente sabe que o bicarbonato é a substância que carrega o gás carbônico pelo sangue. Então, quando a pessoa tiver alterações de pH sanguíneo, de origem renal, geralmente o nome dado a essas doenças é alcalose ou acidose metabólica, tá? Porque existe alguma alteração nos rins que está causando uma alteração de pH sanguíneo. E a última e importantíssima função desempenhada pelo sistema urinário excretor, que ninguém lembra dessa função, é essa aqui, ó, a manutenção da sua pressão arterial. Ou seja, se eu regulo a quantidade de líquidos no sangue através dos rins, ou seja, os rins conseguem eliminar a água e o sangue é feito de água, quanto mais água no sangue, maior a minha pressão. Quanto menor a quantidade de água no sangue, menor a minha pressão. Ou seja, quando você bebe muita água, você faz muito xixi. Por quê? Se aquela água ficar no seu sangue, aumenta demais a pressão e aí você vai ter problemas renais e em outros órgãos posteriormente. Tudo bem? Então é importante que os rins controlem a sua pressão arterial, regulando a quantidade de líquidos que a gente tem no sangue, de água no sangue, o volume sanguíneo,
certo? Então ele que vai equilibrar o seu volume sanguíneo e manter a sua pressão arterial estável. A gente sabe que as pessoas que têm insuficiência renal crônica, elas têm o quê? Elas têm a pressão muito alta, porque elas não conseguem produzir xixi, eliminar líquidos e o sangue fica muito volumoso, fica muito espesso, causando um aumento abrupto da pressão arterial. Beleza? Então basicamente era isso que eu queria falar para vocês nessa primeira aula de sistema urinário. A próxima aula que eu estou preparando para vocês é sobre o néfron. Então a gente vai ver aquela estrutura que fica entre o córtex e a medula e como que ela filtra e reabsorve as substâncias que são importantes para o nosso corpo e excreta essas substâncias que são ruins. Então a gente vai ver o processo microscópico de filtração, reabsorção e excreção de substâncias pelo meu sistema urinário ou excretor. Beleza, galera? Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido essa aula e que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou dessa aula, não esquece de dar aquele like básico aqui embaixo que ajuda a fortalecer o canal e mais pessoas virem essas aulas que eu estou fazendo. E um abraço para você, boa semana e se inscreve no Facebook também, curte lá no Face, tá? Que aí você vai receber as minhas atualizações. E não esquece de ver as outras aulas aí, que tem aulas sobre sistema respiratório, circulatório, linfático, tem tudo aí, beleza? Muito obrigado mesmo, galera, e até o próximo vídeo. Fui!